Olá, boa noite. Você que está assistindo a gravação dessa live, hoje eu vou falar alguns pontos para você começar e já organizar as contas da sua casa ainda em 2019. Bom, meu nome é Ricardo Fiorelli, eu sou planejador financeiro aqui da Finanças para Dois e eu tenho um podcast. Eu queria começar já falando aqui do episódio que eu lancei essa semana, que é o episódio Conta Conjunta ou Separada, o que você precisa prestar atenção e os 3 passos que você precisa fazer para organizar suas contas. Essa live de hoje ela vai ser um complemento ao episódio que eu lancei essa semana, que vocês podem acessar em finançaspara2.com/003. Quando você pensa em organizar um orçamento, organizar um planejamento financeiro, né, das contas da sua casa, o melhor sistema de organização é o sistema que funciona, né? É o sistema que vocês conseguem colocar em prática. E aí, tem várias formas de você fazer, várias ferramentas, seja no papel, seja num aplicativo. Essa ferramenta, né, tem que ser testada e tem que ser trabalhada junto com o casal. E assim como eu falei no episódio 1, né, do meu podcast, quando você vai conversar sobre dinheiro em casal, esse planejamento, esse orçamento, ele não tem que ser o ponto principal, né? Eu vejo que um dos principais erros que os casais, até as pessoas, né, que quando elas começam a olhar esse orçamento, elas cometem, elas colocam os números, né, ou elas colocam aquele monte de números, aquele monte de gastos que a gente teve lá no passado, eles colocam aquilo em primeiro lugar. Então, o maior foco fica naqueles gastos. E aí fica olhando para os gastos e falando, aonde que eu consigo cortar? Aonde que eu consigo, né, aonde que eu consigo gastar menos? E aí começa a cortar nas coisas que são mais importantes, que é no lazer, que é na pizza do final de semana, né, que é no cafezinho. Então as pessoas elas acabam cortando exatamente no que faz mais feliz. Então a gente tem que começar a priorizar o que é mais importante pra gente. Na live da semana passada eu falei um pouco sobre isso, e eu vou repetir agora, que eu acho que tem algumas pessoas diferentes. Mas é o seguinte, quando você olha os seus gastos, olha o seu planejamento, né, ao invés de você olhar primeiro, a primeira coisa, vamos cortar alguma coisa, primeiro você vai priorizar. Então, elencar todos aqueles gastos numa lista mesmo, pode ser no papel, numa planilha, enfim, onde vocês acharem melhor. E aí vocês vão dar uma nota, tanto vocês quanto quem mora com vocês, aqui tem uma Andréia solteira com uma filha de 7 anos, ela já começa a ter algumas vontades, né? Então, perguntar para ela e começar a mostrar para ela, assim, dentre esses gastos que a gente está fazendo, dá uma nota de 1 a 5. Né? Então, uma nota para gastos com o aluguel, por exemplo, com o financiamento da casa, com o condomínio, com o telefone, o quanto que aquilo é prioridade para você, sendo 5 a maior prioridade e 1 a menor prioridade. E aí você começa a saber, assim, para todo mundo que é casado ou que não mora sozinho, né, até para quem é solteiro também, você começa a ver o que é mais importante, o que é menos importante. E aí o segundo passo é, bom, vamos ver se alguma das coisas que estão priorizadas lá embaixo, né, com 1, com 2, a gente consegue cortar ou a gente consegue diminuir, mas com um objetivo, né? Não vamos cortar simplesmente para gastar menos, não vamos cortar a qualidade de vida. Vamos tentar e vamos começar a priorizar as coisas que são colocadas com nota 4, com nota 5. Né? Então, não adianta nada se, por exemplo, eu e a minha esposa, eu coloquei 5 em um gasto e ela colocou 1. E aí, para ela, o meu gasto, que para mim é totalmente prioridade, para ela não serve de nada. Não é importante para ela. Mas para mim é. Então, a gente tem que deixar isso no orçamento. E a mesma coisa o contrário. Algumas coisas que são 5 para ela e 1 para mim, tudo bem, não faz sentido nenhum para mim estar lá, mas para ela faz. Então, dentro do casal, a gente consegue priorizar tudo isso para deixar esse negócio, né, de uma maneira que os dois se sintam priorizados ali naquele orçamento. Quando a gente começa a despriorizar o lazer, despriorizar as coisas que são mais importantes, aí não adianta nada a gente fazer o orçamento, ele não faz sentido nenhum, né? Ele não... Para que eu vou fazer uma coisa que vai me deixar pior?
né, para que vai me deixar, né, a minha rotina vai ficar pior, vai me deixar chateada, né, usando as palavras aqui da Glacier, que deixou aqui um comentário. Eu acho que não faz sentido, né, a gente fazer isso. A gente tem que fazer para viver uma vida melhor, a gente tem que fazer para melhorar a nossa qualidade de vida, nosso orçamento, nossos gastos. E aí, para isso que a gente precisa priorizar o que a gente está gastando e não necessariamente simplesmente cortar, né? Na fala aqui, o lazer está totalmente cortado, né? Então, não corte, né? Eu sempre falo que a última coisa que é permitido cortar ou diminuir dentro de um orçamento é o lazer. E aí as pessoas falam, nossa, como fazer isso? Né? Como que eu vou gastar menos sem cortar lazer? Vamos olhar para as coisas que não são importantes. Será que você não está pagando bastante no seu aluguel? Será que você não está pagando bastante no seu carro, por exemplo? Não daria para diminuir padrão de vida em algum outro lugar que pode dar um pouco mais de trabalho, mas a gente consegue, né, viver melhor. A gente consegue ter mais qualidade de vida e consegue, claro, né, ter mais lazer. Acho que cortar totalmente não é uma forma muito, muito boa de você fazer um planejamento financeiro. A Andrea falou aqui, tenho priorizado as contas mensais e os investimentos, mas cortei muito o lazer. De novo, né, afeta muito, né? Só tento garantir o lazer da minha filha, mas também já fiz cortes. Uma regra muito interessante, quando a gente vai viajar de avião, que fala, se, por exemplo, despressurizar a cabine, máscaras de oxigênio vão cair nas suas cabeças, você coloca no seu nariz e aí você vai respirar normalmente. E aí ele sempre fala, coloca em você primeiro e depois você olha do lado e vê se a outra pessoa está precisando. Então, se a gente está cortando o nosso lazer e priorizando do nosso filho, né, que a gente fica um pouco mais deprimido ou até um pouco mais triste porque a gente não está tendo esse lazer e isso passa para o nosso filho também. Né? Num segundo momento, ele pode até sentir e falar assim, nossa, né, eu fiz tanta coisa e minha mãe não. Né? Vamos fazer juntos, vamos se divertir juntos. Né? Não necessariamente só ela e não necessariamente só você também. Né? Vamos colocar a máscara no nosso, mas vamos olhar para o lado e ver se o outro também está respirando bem. Né? Se a gente não estiver bem, a gente não consegue nem olhar para o lado. Né? Então, vamos começar a nos priorizar também. Né? E aí, por quê? Né? Por que a gente vai começar a fazer isso? Quando a gente está trabalhando, isso começa a afetar o nosso rendimento no trabalho, nosso rendimento em casa, né? A gente fica mais irritado, a gente começa qualquer coisa que fala, a gente já não tem mais paciência, porque as coisas boas da vida não estão acontecendo. A gente está cortando, né, uma escolha nossa de cortar exatamente o que é mais importante. Para que a gente vai fazer um orçamento? Para viver uma vida melhor? Para conseguir viajar mais? Comprar nossa casa? Trocar nosso carro? Né? Conseguir dar uma boa educação para os nossos filhos, lazer para os nossos filhos e a gente começar a deixar a nossa vida um pouco mais organizada, um pouco mais feliz. Né? Então, entender que para isso a gente precisa de mais dinheiro, né? E não mais dinheiro simplesmente por ganância, mas usar o dinheiro como uma ferramenta para que toda essa vida melhor aconteça. Né? Ter mais tempo de qualidade com a família. Quando você começa a ter mais dinheiro, você fica com a cabeça mais tranquila. Eu acho que quando a gente não tem dinheiro, a gente está preocupado, a gente está, meu Deus, o que eu preciso fazer? Quando você começa a organizar, você vê uma luz do fim no túnel. E aí você começa a falar assim, nossa, tem um sentido maior em tudo que eu estou fazendo. Tem aqui um comentário da Andrea, percebo isso, né? Eu foco maior nos gastos que na receita. Dá para começar a mudar um pouco essa equação, né? E o maior desafio, sendo aumentar a receita, vamos começar, eu vou deixar aqui um exercício, cartão de crédito, e um exercício rápido para vocês pensarem em formas de também aumentar a receita. Posso passar um pouco mais para o final aqui da nossa conversa. Então, só terminando aqui. O segundo ponto é você saber que você precisa investir dinheiro, você precisa ter dinheiro guardado. Quando a gente começa a ter, né, uma reserva de emergência, que você pode chamar, existem vários nomes para reserva de emergência, reserva de oportunidade, reserva estratégica, né? Mas é tudo a mesma coisa.
é para simplesmente dar mais segurança e mais tranquilidade. A gente conseguir respirar melhor e seguir em frente. A gente saber que se eu perder meu emprego, se bater meu carro, né? Eu já tive alguns casos bons, né, de emergências boas, que uma reserva ela seria crucial para que esse casal ou clientes meus não entrassem em dívidas, né? Dois clientes meus, já aconteceu isso, que alguém da família foi casar no exterior. E aí, casar no exterior, a pessoa não pagou a passagem, não pagou nada, né? E ainda por cima, ele era padrinho de casamento, desses casais. Então, o presente, mais a viagem para o exterior, né? Toda a hospedagem. Então, tudo isso não estava planejado, né? Geralmente, quando a gente recebe um convite de casamento, a gente vai receber ali 6 meses, às vezes, né, 3 meses antes, um casamento no exterior, talvez 1 ano, 9 meses antes, é um pouco mais de tempo, mas se a gente não está tão organizado e fala assim, vou deixar para depois. A gente está em dezembro, por exemplo, e a gente fala, vamos deixar para janeiro, a gente já perdeu um mês. E aí a gente chega lá, tem que pegar um empréstimo, e aí não consegue pagar o empréstimo, a parcela, né, e tudo isso fica, ou usa o cartão de crédito para emergência também, e aí, né, dá ruim, né, não funciona tão bem assim. Então, pode acontecer emergências boas e emergências ruins. E quando a gente pensa no orçamento, pensa em guardar dinheiro, eu sempre falo que existem R$1.000 em qualquer casa de todo mundo. Aonde? Né? Em coisas velhas que você não usa. Então, se você pegar algumas coisas na sua casa que você não usa, eu tenho certeza que você consegue achar R$1.000. Essa vai ser a sua primeira reserva. E a partir daí, isso é só para deixar a sua cabeça um pouco mais tranquila. Responde aqui nos comentários, todo mundo que está ao vivo aqui comigo, quem já conseguiu, né, juntar R$1.000 e deixar ele por mais ou menos uns 3 meses na sua conta sem precisar usar. Se você já conseguiu, parabéns. Para muitas pessoas que eu faço essa pergunta, eu vejo que tem uma grande dificuldade de fazer isso, porque o orçamento não está bem feito. Mas a gente tem que começar a fazer algumas coisas, né? Eu falei que a gente precisa começar a fazer algumas coisas ainda em 2019. Teve um casal de clientes meus que eles fizeram... Eles iam mudar de casa, reformar o apartamento, e aí tiveram que tirar tudo daquele apartamento. E eles viram que tinham várias roupas, né, sapatos, enfim, um monte de coisa que eles não usavam. E aí o que eles fizeram? Eles montaram junto com uns primos, uns amigos, e o pai de um desses casais, que mora numa casa, eles abriram a garagem, bem aquela coisa de filme, e fizeram um bazar de família vende tudo. E eles conseguiram vender, assim, acho que foi R$2.500 dividido em 3, né? Com coisas, móveis, enfim. Eles fizeram um mega bazar e já estavam... E quando eles me contaram isso, eles já falaram, nossa, já estou pensando no próximo, né? Já estou pensando em... Por quê? E aí, o que eu sempre falo, né? Esse dinheiro, se você tem dívidas, o que eu recomendo que você faça com qualquer dinheiro novo que aparecer na sua vida? Ganhei na loteria. Ganhei o presente, agora é Natal, para quem tem avó, o presente de vó, né? Não sei se você recebe isso, eu recebia dos meus avós, era algum dinheiro dentro de um envelope, né? Então, o que eu sempre fiz com qualquer dinheiro novo que eu recebi na minha vida? Se você tem dívidas, eu sugiro você separar em 4, se você não tem, separe em 3. Vamos falar para quem tem dívidas. A maior parte é aí, 60% a 80% desse valor, pagar as dívidas, né? E eu vou fazer uma live mais para frente falando uma metodologia, o que você tem que fazer para você pagar essas dívidas. Se vocês quiserem pagar essas dívidas e têm dívidas, quiserem se organizar, entra no meu site finançaspara2.com/ebook ou no link da minha bio, que lá eu tenho um e-book gratuito que vai passar um passo a passo também para vocês saírem das dívidas.
Então a maior parte aqui, né, pagar essas dívidas, uma parte pequena, né, de 20%, vamos guardar, né? 10%, de 1 a 10%, né, vamos doar, e também de 10 a 20%, aí vocês vão, acho que eu errei as contas aqui, mas tudo bem, acho que vocês pegaram, né? A maior parte vamos pagar dívida, depois a gente vai guardar o nosso dinheiro, depois a gente vai pegar uma pequena parte, 1%, vamos doar, né, para uma causa que a gente acredite, porque essa doação ela vai dar mais valor para o nosso dinheiro, né, e vamos gastar. Assim, mas vamos gastar para ter a melhor experiência possível que a gente puder, né, das coisas que são mais importantes para a gente. Então, por exemplo, eu gosto de ir em restaurantes bons. Eu vou no melhor restaurante que aquele dinheiro conseguir me proporcionar, né? Então, por exemplo, ganhei R$1.000, 80% vai para as minhas dívidas, R$100 eu vou guardar, R$10 eu vou doar e R$90 eu vou gastar para ter a melhor experiência que eu puder. Então eu vou num restaurante bom, eu vou, né, comer bem. E se, por exemplo, a gente está num casal, talvez R$90 não dê. Isso vai dar uma motivação maior. Vamos guardar esses R$90 para uma próxima vez a gente ganhar um pouco mais e aí a gente vai, né? Então, o que eu estou fazendo e o que eu estou ensinando para vocês? Vamos começar a ter pequenos ganhos e dar umas pequenas motivações para a gente começar a organizar nossa vida financeira, né? E dar um pouco mais de sentido para tudo isso que a gente está fazendo. Sem a gente precisar fazer aquelas planilhas, né, que ninguém vai entender, e pelo menos no começo, né, eu acho que elas têm o seu lugar, mas a gente precisa começar fazendo algumas coisas que dão mais resultado, né, que a gente consegue colocar em prática mais rápido, para dar mais sentido. E aí eu estou passando tudo isso para vocês. E aí, pensando no mês a mês, a gente inverter a equação. Geralmente as pessoas elas pensam no seguinte: a gente ganha, aí a gente gasta e o que sobrar a gente vai guardar. E aí geralmente não sobra nada, né? Então a gente precisa inverter essa equação. Eu falo assim: a gente ganha, a gente vai guardar uma parte e o resto a gente vai gastar. Então a gente tem que começar a inverter essa equação. De uma hora para outra é muito difícil, né? Porque você vai ter que cortar muito gasto ou a gente vai ter que ganhar muito mais, muito rápido. E pode ser difícil, né? Não é impossível, tem pessoas que conseguem, né? É muita força de vontade para você olhar o seu orçamento com mais sentido, com mais significado. Pensando no que é mais importante, você consegue, né? E aí a gente começa a guardar dinheiro. Quanto? 20%. Nossa, 20% pode parecer... É muito dinheiro. Eu não consigo nem guardar R$1. Como é que eu vou guardar 20%? Que eu falei, é um processo. Então, dentro do planejamento, né, o planejamento financeiro ele é muito mais do que simplesmente o orçamento, né, a planilha. Então, a gente vai colocar, por exemplo, esse mês eu vou guardar 1% do meu salário, da minha renda. Mês que vem eu vou guardar 2%. E com isso a gente vai aumentando, né? E a gente vai começando a colocar um pouco mais de inteligência financeira dentro do nosso orçamento. A gente começa a ter escolhas melhores para conseguir guardar mais dinheiro, né? E aí, para isso, você pode, né, ler livros, fazer cursos, contratar profissionais que podem te ajudar nesse processo e ajudar a montar esse planejamento junto com vocês, né? Seja um consultor financeiro, seja fazer cursos de finanças. Eu, por exemplo, li muitos livros durante os últimos 9 anos, talvez 10 anos aí que eu organizo as minhas finanças, né, e invisto, e é assim que eu comecei. Leva bem mais tempo, mas a gente consegue fazer. Para ir mais rápido, um curso, por exemplo, ou contratar um profissional. A Andrea falou, trabalho muito, muito mesmo, muito investimento de horas de trabalho e receita baixa. E aí eu fico frustrada. Como que a gente consegue melhorar isso, né? Seja a gente
pedindo um aumento para o nosso chefe. Claro que a gente não vai chegar para o chefe e falar, chefe, me dá um aumento, que ele vai falar não. Mas como que eu fiz durante um tempo, né, que eu estava trabalhando dentro de empresa? Durante uns 3 meses, mais ou menos, você começa a anotar tudo que você fez, tudo que você está entregando, sem falar para ninguém. Você simplesmente vai anotando, eu consegui aumentar as vendas em tanto, eu entreguei tal projeto, eu liderei tal projeto, eu dei essa ideia, enfim, vai colocando tudo ali. Chama uma reunião, depois desses 3 meses, e apresenta para ele. Fala o seguinte, chefe, durante os últimos 3 meses eu fiz isso, isso e isso, entreguei tantas coisas. E eu penso que para daqui para frente eu tenho esses e esses projetos para fazer, né? E dessa forma e tal. Você acha que estou indo no caminho certo, estou indo no caminho errado, né? Pedindo uma ajuda. E aí ele vai falar, vai assim, faz assado, né? E aí você pergunta, se eu conseguir entregar, a gente conversa sobre um aumento, tá? Ou, de acordo com o que eu já entreguei, eu consigo um aumento para eu ter mais responsabilidade, ou uma promoção, por exemplo, para ter mais responsabilidade, conseguir implementar tudo isso. E aí vocês vão conversar aí, entra na negociação. Até você vai saber se é possível, se não é possível. Se não é possível, vamos procurar ganhar mais. Renda extra eu sempre tive na minha vida, enquanto eu era empregado, antes de eu sair e montar minha empresa. E até hoje, né? Sempre pensando em formas novas de ganhar dinheiro, e não necessariamente ficar dependente de uma forma só, que isso é um risco muito alto. A Glossier falou, eu já consegui juntar, essa é a nossa reserva de emergência, mas não conseguiu ficar 3 meses na conta, surgiu uma emergência. E aí, quando surge uma emergência, a gente precisa ter um plano para conseguir voltar. Né? A gente precisa, se a gente conseguiu juntar esses R$1.000, legal. Agora, como que a gente consegue aumentar tudo isso? R$1.000, a primeira dor de barriga, qualquer coisa, ele vai sumir. Né? Porque qualquer coisa hoje é R$1.000. Então a gente precisa deixar um pouco mais. Eu sempre falo que a gente precisa colocar algumas metas de reserva, né? Então, R$1.000, depois colocar metade do salário, e depois um salário, e depois 3 meses de salário. E aí, por exemplo, tenho dívidas. Devo ter uma reserva? Eu recomendo que sim, você tem que ter uma reserva. Quanto? No máximo 1 mês da sua renda. Por quê? 1 mês vai deixar a sua cabeça muito tranquila, né? Você vai ter que ter um plano para conseguir colocar todo esse orçamento, todas essas dívidas e todo o orçamento dentro do seu salário, né? Mas não adianta nada a gente começar a guardar muito dinheiro e as dívidas ficam de lado. Aí a gente está começando a perder dinheiro. O principal objetivo é você ter uma reserva, né, de 1 mês, que isso vai suprir 80% das suas emergências. E aí, com isso, você consegue seguir em frente e tocar esse pagamento das dívidas. Né? Para conseguir pagar as dívidas, no link da minha bio tem um passo a passo lá, um e-book para você baixar gratuito. Para fazer isso, eu vou falar também mais para frente como montar esse planejamento. A Luciana Oi falou, gostei da ideia de vender as coisas. Muito legal, acho que alguns clientes meus ganharam bastante dinheiro e a primeira reserva que eles tiveram foi vendendo coisas, né? Foi assim que eles fizeram essa primeira reserva. Falando um pouco sobre o cartão de crédito, né? Como que você usa ele, né? Porque eu vejo que muita gente usa como uma emergência. E aí eu preciso falar o principal, né? O que significa um cartão de crédito? É um empréstimo. Então, quando você usa o cartão de crédito, você está fazendo um empréstimo com o banco a juros zero, gratuito, só que você tem que pagar ele em 40 dias. Se você não pagar em até 40 dias, ou seja, no dia que vence sua fatura, ele é o juros mais alto que existe do mercado. E aí, por que ele é o juros mais alto do mercado? Porque ele é o mais fácil de você ter. Você está andando na rua, pelo menos aqui no centro de São Paulo, se você tropeçar, você tem um cartão de crédito, ou uma oferta de cartão de crédito. Né? Então, é muito fácil você ter um cartão de crédito hoje. E provavelmente você consegue não só ter um, como as empresas elas não se conversam tão bem, né? Elas até se conversam até certo nível, mas não em todos os níveis. Então você consegue, por exemplo, eu ganho R$5.000. Eu consigo ter um limite de R$1.000 em um lugar, R$1.000 em outro lugar, R$1.000 em outro lugar. Eu consigo ter 10 cartões de crédito com
limites de R$ 1.000. Se a gente estourar todos os cartões, a gente não tem dinheiro para pagar, porque esses 5.000 é para a gente pagar toda a nossa renda, né? Todos os nossos gastos do mês. Então, o cartão de crédito ele é um ótimo aliado do planejamento financeiro, mas aí aqui pode ser uma coisa dura de ouvir. Se você está tendo problema com o cartão de crédito, ele pode ser também o grande vilão, né, do seu orçamento. Por quê? Por causa de tudo isso que eu falei. Então, a gente acaba atrasando esse pagamento, e aí quando a gente atrasa o pagamento, existe um conceito de economia comportamental que fala que é a dor do pagamento. Quando você paga com dinheiro, e aí especificamente para a Andréia, que me falou do cartão de crédito e que me lembrou aqui para eu falar, faz um exercício, né? Vou deixar mais um exercício prático aqui. Por 15 dias, você usa dinheiro vivo, tá? Não usa débito, ou por alguns dias. Usa dinheiro. E anota o que você sentiu na hora de você fazer aquele pagamento. Pensa no gasto que você teve com cartão de crédito, ou nos próximos gastos, usa o cartão de crédito e veja o que você sentiu. Eu tenho certeza que você vai pensar 2 vezes antes de você comprar com dinheiro. Por quê? Porque você está vendo aquele dinheiro sair da sua mão. Então, por exemplo, eu vou comprar alguma coisa de R$100. Vou no mercado, fiz a compra, deu, por exemplo, R$200. O que eu vou fazer? Pega uma nota de 50, 5 notas de 10 e 5 notas de 20. E começa a dar para a mulher, né? Ou para o caixa ou para a caixa. Começa a dar nota por nota e vai contando. Você vai vendo que você vai pensando 2 vezes você vai começar a falar assim, nossa, para que eu comprei aquele chocolate, né? Para que eu comprei tanta besteira? Aí você lembra, né, do que a gente falou no começo, o que é importante, o que faz feliz. Não necessariamente a gente precisa comprar um monte de chocolate, mas será que não daria para comprar menos chocolate com melhor qualidade? Com o mesmo custo? Pô, talvez seja melhor, né? Pode ser até mais saudável você fazer isso. Então, o que o cartão de crédito faz? Ele acaba trazendo menos dor e ele simplesmente facilita esse pagamento. É o que está acontecendo hoje, por exemplo, se você pagar com o celular. Eu, por exemplo, pago com o celular, às vezes eu simplesmente encosto, não preciso nem colocar minha senha, e às vezes eu nem vi se a pessoa digitou o número certo. Eu falo, nossa, esqueci. Acontece comigo. Então, deve acontecer com todo mundo, né? Você simplesmente nem olha se a pessoa colocou o valor certo. Às vezes você coloca a sua senha ali, aí você só vai olhar depois, e às vezes você nem olha a fatura do cartão de crédito. E aí, pensando no orçamento, se você já usa o cartão de crédito, quando você faz um orçamento, uma planilha, aplicativo, você colocar o cartão de crédito como uma linha naquele orçamento, totalmente, né, ele é uma forma de pagamento, né, ele não é um gasto que você está tendo. Então, geralmente quando eu pergunto para as pessoas, qual que é o seu maior gasto? Cartão de crédito. Eu falo, tá, mas o que está dentro do cartão de crédito? Não sei, né, ou coisas, né, emergências, só coisas importantes. Mas o quê? Né? E a pessoa não sabe, né? Você tem que aprender e tem que saber o que está lá dentro, né? Ele não pode ser uma caixa preta. Então, quando você está fazendo o seu orçamento, sua planilha, né, aplicativo, você tem que abrir tudo isso. Então, é o restaurante, é o supermercado, enfim, o Uber, todos os outros gastos, eles têm que estar abertos, e o cartão de crédito ele é simplesmente um meio de pagamento, porque você pode ter pagado com cartão de débito, né? Então, colocar isso vai melhorar a qualidade dos seus gastos, né? Fazer essas coisas, colocar ele dentro do orçamento, abrir ele no orçamento, gastar com dinheiro, pelo menos algumas compras, né? Para conseguir saber como que você... Mas percebendo, né? Não simplesmente... Eu sei que muita gente já pagou com dinheiro, né? Mas percebendo o que você sente quando você paga com dinheiro é um negócio totalmente diferente. E aí eu vou te fazer um desafio para todo mundo que está ouvindo, que fizer um gasto com dinheiro, percebendo o que você sente. Me manda uma mensagem no Instagram aqui, assim que você fizer, me falando como que foi essa experiência. Eu vou adorar saber
e compartilhar um pouco, né, o que aconteceu com vocês. Deixa eu ver aqui o que a Andrea falou. Ela falou o seguinte: há um tempo tenho optado por pagar as coisas à vista, mas toda vez que aperta, acabo usando para gasolina, o mercado principalmente. O problema dessa frase, o que liga a chavinha aqui na minha cabeça, né, uma luzinha, é o toda vez que aperta. Esse toda vez que aperta é todo mês? Se isso é todo mês, tem algum problema, né? A gente precisa começar a priorizar de uma forma diferente. E aí, fazendo o exercício das prioridades, abrindo esse cartão de crédito também, né, a gente consegue priorizar melhor os gastos que estão lá dentro. E planejando antes. Então, gasolina, mercado, são coisas que dá para a gente saber quanto que a gente vai gastar. E aí, a gente precisa, dentro do nosso orçamento, priorizar e falar assim: vou conseguir gastar esse mês X com gasolina, X com mercado? Então, a gente consegue colocar isso antes e não usar o cartão de crédito depois. Não tem problema usar o cartão de crédito, mas se ele está te causando um problema ou você está usando ele como uma emergência, é melhor você... Porque o que acontece? Você só precisa de um mês para você conseguir quebrar esse ciclo, né? Então, você planejar o próximo mês, vamos supor, dezembro, janeiro, quanto que eu vou gastar de gasolina? Ou o que eu consigo? Fez o exercício das prioridades. Guardou um pouco de dinheiro para que um mês você deixe de usar o cartão de crédito como emergência. É só um mês, porque senão na qualquer dor de barriga esse negócio vai virar uma bola de neve. E aí ela fala: o fato é que o valor da minha fatura não é algo que eu quero ter na minha planilha mensal. E ele não deve ser algo que estará na sua planilha mensal. Como eu falei, ele deve estar aberto, os gastos que estão lá dentro. E a fatura maior é a prestação do apartamento. No episódio 2 do meu podcast, entre em finançaspara2.com/002, que lá eu falo alguns pontos, né, alguns motivos para a vida financeira, para a sua vida financeira estar uma bagunça. E um desses pontos é que a prestação do carro e da casa ela tá muito alta. E aí o que você precisa fazer para você conseguir, né, organizar tudo isso? Se a prestação está alta, alguma coisa precisa ser feita, né? Primeiro, assim, saber quantos por cento isso representa do seu orçamento, né, da sua renda. Se isso representa, por exemplo, 30%, 40%, né, 50% da sua renda líquida, que cai na sua conta, a gente precisa começar a olhar, né? E precisa começar a fazer sentido. Talvez a gente tenha dado um passo maior que a perna, né? A gente tenta colocar tudo isso. E aí a gente precisa começar a priorizar mesmo. Colocar tudo isso no orçamento, colocar tudo isso, começar a ganhar mais, né? Para que esse gasto do financiamento, por exemplo, represente 15%, 20%, né? A gente já começa a ficar um pouco mais saudável. E a gente começa a fazer mais coisas. Não sei há quanto tempo vai durar essa prestação. A gente consegue fazer, por exemplo, por 30 anos. É muito tempo para um negócio muito alto ficar no seu orçamento. E aí o que acontece? Daqui a 30 anos, todo o dinheiro guardado que você poderia ter guardado, ele vai estar dentro de um imóvel. E isso é um risco muito alto. Isso não é um problema, né? Não desincentivo ninguém a comprar um imóvel. Mas isso tem que ser feito no tempo certo. E aí ela falou que a fatura do cartão é maior que a prestação do apartamento. A fatura do cartão de crédito, ela independe, né? Por exemplo, eu gasto tudo que eu puder. Então, se eu comprar uma bala, eu gasto no cartão de crédito. O principal motivo que eu comecei a usar o cartão de crédito é que para todos os meus gastos, eles caiam no mesmo dia. Então, eu deixo a minha conta, ela fica com um saldo muito pequeno, porque eu deixo a maioria do meu dinheiro investido e eu não vou deixar dinheiro parado na conta que eu estou perdendo dinheiro. Caiu o meu salário, minha renda ali na minha conta, dia seguinte já vence a minha fatura. Então eu já sei, né, quanto que eu gasto mais ou menos, né, e eu sei porque toda semana sempre estou olhando essa fatura para saber quais são os gastos que eu gasto ali, e todos os meus gastos eu gasto no cartão de crédito, para poder ele não se transformar num descontrole, né? Porque já está dentro do orçamento aqueles gastos, mas não a fatura do cartão de crédito, né? Quando a gente pensa na fatura,
Eu penso simplesmente eu estou pagando todas aquelas contas que eu fiz durante o mês. E aí, que eu não precisei me preocupar em ver se eu tinha saldo na conta, eu simplesmente preciso saber se eu tenho saldo no meu cartão, né? Ou o limite do meu cartão, ele ainda está disponível para eu usar. Olha isso semanalmente, né? A fatura do cartão de crédito e o orçamento de vocês semanalmente. Porque talvez você olhar isso por mês, pode ser muito tempo para alguma coisa dar errado. E se a gente começa a fazer um orçamento por semana, é menos dinheiro que a gente precisa se preocupar. Porque se eu errar, por exemplo, eu errei R$100 em uma semana, tudo bem, eu vou gastar R$100 a menos da próxima. Né? A gente consegue fazer isso, porque a gente ainda tem um tempo. Agora, eu errei R$1.000, R$2.000 no mês. É só no mês que vem que eu vou receber o meu salário. Durante esse mês eu vou ficar todo enrolado. E não sei se eu vou conseguir pagar no mês que vem, então começa a ficar... É muito tempo pra gente se organizar. Então uma semana é muito melhor. Então muito obrigado e na próxima semana temos mais uma live para falar com vocês.